Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Na aula de hoje nós vamos estudar capacidade térmica ou capacidade calorífica. Vejam, essa é a minha aula de número 5 que está numa playlist de calorimetria, uma playlist sensacional aqui do canal de calorimetria. Quer conferir a aula de hoje? Então roda a vinheta aí que é rapidinho. Muito bem, pessoal. Capacidade térmica pode ser entendida como a capacidade que um corpo tem de ceder calor ou de receber calor. Você, por um acaso, em algum momento, num filme ou ao vivo mesmo, já reparou que quando um trabalhador está soldando uma peça de metal, voam várias fagulhas, várias faíscas e algumas caem em cima do próprio corpo dele? Já reparou também que o cara trabalhando com esmeril também tem aquela quantidade de fagulha, um montão de fagulhas, né, professor? Isso. E às vezes aquelas faíscas também caem no corpo do operador? Pois é. A temperatura daquelas fagulhas não é alta não, professor? É sim. E ele não se queima não, professor? Não. Mas vai aquecer um pouquinho o local? Vai ter uma queimadura grave? Algo? Não, nada grave. Só há um pequeno aquecimento no local. Então o que está acontecendo? A temperatura das fagulhas é alta. Chega até 500 graus Celsius, dependendo da solda. Caramba, professor, isso tudo? Pois é. Então por que o cara não se queima? Tem a ver com a capacidade térmica. A capacidade que um corpo tem de ceder calor ou de receber calor. Nesse caso, quando essas fagulhas caírem, né? O cara tá ali, pegou a máquina de solda, botou aquela máscara que protege e começou a solda, né? Pei, aquelas fagulhas voando, caiu um pouco nele, beleza, tudo tranquilo. E ele tá ali, continua trabalhando. O que tá acontecendo? Quando aquelas fagulhas caem nele, vai ter um resfriamento, uma queda brusca de temperatura, de 500 graus Celsius, a temperatura ambiente, vai ter uma queda brusca de temperatura e ela vai ceder uma pequena quantidade de calor. Professor, cede pouco calor? Isso, tem uma queda grande de temperatura, uma queda brusca de temperatura e cede pouca quantidade de calor. Então tem baixa capacidade térmica. Se tem baixa capacidade térmica, tem baixa capacidade de ceder calor para o cara. Então o cara não vai se queimar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acho que eu entendi, Davi. Então veja, olha para cá, para essa parte aqui da minha introdução em preto. Capacidade térmica indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Ou seja, matematicamente, numa fórmula, a gente escreve isso dessa maneira. Czão é a capacidade térmica, C maiúsculo, Czão. Capacidade térmica vai ser igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá legal? Então, Czão é a capacidade térmica. Não confundam com Czinho, que é o calor específico. Já a gente vê essa parte aqui do atenção, tá? Então, C maiúsculo, capacidade térmica, é igual a quantidade de calor recebido ou perdido, tá? Dividido pela variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Tá bom, Davi, tá bom. A unidade da capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Por quê? Porque a quantidade de calor é medida em calorias e a variação de temperatura é em graus Celsius. Então, capacidade térmica, calorias por grau Celsius. Tá legal? Tá legal, professor. Acho que eu entendi. Essa aula é muito tranquila e vai ser até rapidinha, curtinha, porque essa matéria é bem tranquila. Vejam o que está aqui no atenção. A capacidade térmica, ela pode ser calculada de duas maneiras e pode ser escrita dessa forma. É importante você saber as duas formas. Olha, Czão, que é a capacidade térmica, é igual a massa M vezes Czinho. Quem é o Czinho? É o calor específico. É o mesmo Czinho que aparece lá na fórmula do Quimacete. É, professor? Isso. Lá na fórmula do Quimacete não tem o Czinho? Aquela fórmulazinha do calor sensível que nós já estudamos? Tem sim, Davi. Então esse Czinho é o mesmo que tem lá. Isso. Então a capacidade térmica, ela tem uma relação que ela pode ser calculada com o calor específico multiplicado pela massa, ou quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá legal? Tá bom, professor. Acho que eu entendi. É importante você saber essas duas formas de calcular. Essa aqui é muito prática, dependendo da questão, ela pode ser muito útil e te ajudar muito, tá?
Mas é importante também você sempre ficar de olho em como o seu professor está cobrando isso em sala, que tipo de exercício ele passou para você na revisão, qual foi os exercícios que ele destacou no livro didático para você fazer em casa. Fique esperto nisso, tá? Se estiver caindo mais desse jeito, mas é importante você saber as duas, tá? Mas fique esperto nisso. Se está caindo mais desse jeito no exercício que você está tentando fazer, você aplica essa fórmula. Se está caindo mais dessa maneira aqui, você aplica essa fórmula, tá? Para os concursos, é muito útil você saber calcular dos dois modos, tá legal? Bom, vamos ver aqui. Tem exemplo hoje, Davi? Tem 2 exemplos hoje pra gente. Vamos atacar os exemplos. Olha para essa parte do quadro aqui, ó. Exemplo 1. Suponha que um corpo precisa receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Então, a quantidade de calor que ele precisa receber, 100 calorias. Tá. E qual é a variação de temperatura, Davi? 5 graus, né? Isso, 5 graus Celsius. Ele vai aumentar aqui 5 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Então, já peguei a fórmula da capacidade térmica, que estava aqui, joguei aqui em roxo, e aí a gente vai calcular qual é a quantidade de calor. Cara, é 100, né, professor? Isso, 100. Bota aí o 100. 100. Tudo isso dividido pela variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Qual é a temperatura final? 20, né, Davi? Isso. Menos a inicial, 15, né, professor? Sim. Vamos lá. Isso aqui não dá 5? Dá sim, Davi. Então vai ficar 100 dividido por 5, que é igual a 20. 20 o que mesmo, professor? Já esqueci. Eu sei que você já esqueceu. Q é em calorias, delta teta é em graus Celsius. Então, calorias por graus Celsius. Bota aí, Davi. Tô botando, tem um cálculo. Calorias por graus Celsius. Tá legal? Ou seja, a capacidade térmica desse corpo aqui que eu inventei é 20 calorias por grau Celsius. O que isso me indica? Me indica que esse corpo, ao receber 20 calorias, varia uma unidade. Ele precisa receber 20 calorias para variar 1 grau Celsius na sua temperatura. Ah, entendi, Davi, entendi. Vamos para o exemplo 2. Olha, retome o exemplo anterior e calcule o calor específico da substância que constitui o corpo. Agora eu quero calcular o calor específico. Czinho, né, Davi? Isso, não é o Czão não, né? Czinho, né? Sim. Dado a massa do corpo, M é igual a 40 gramas. Então já peguei essa relação aqui da capacidade térmica com o calor específico, muito tranquilinha, né, Davi? É uma conta de multiplicar ou uma conta de divisão, dependendo de qual é a letra que você tenha para trabalhar, para substituir aí, né? Isso. Vamos ver aqui quem eu tenho. Retome o exemplo anterior. Então, no exemplo anterior, a capacidade térmica valia quanto? Valia 20, né? Isso, 20. Então, esse cara aqui é 20. Perfeito. Vamos colocar aqui o 20. 20. Repete sinal de igual. A massa, está escrito aqui no dado, ó. Massa vale 40. Show de bola. E o calor específico? É o que eu quero calcular, né, gente? Perfeito. Então vai ficar assim, Czinho. Isso. E agora é só dividir um pelo outro? Isso, agora é só dividir. Czinho vai ser igual a 20 dividido por 40. Czinho é igual a 20 por 40. Corta um zerinho de cima com um zerinho de baixo. 1/2, né, professor? Isso, 1/2. Simplificando aqui por 2 dá 1. Por 2 dá 2. 1/2 ou 0,5 calorias por graus. Eita. Que agora é o calor específico. Calor específico, professor, qual é a unidade mesmo? 0,5. Tá. Calorias por grau Celsius. Tá legal? Perfeito, professor. Acho que eu entendi tudo. Que bom. Essa aula termina aqui, gente. Espero que você tenha entendido. Caso você queira copiar alguma coisa ou tirar um print da tela, faz isso agora, que eu volto aqui para frente, apenas para me despedir de vocês e falar da aula 6, que está o maior barato. Na aula 6, eu preparei ali exercícios clássicos, exercícios básicos e não tão básicos, mas clássicos, sobre capacidade térmica e quantidade de calor sensível, que essas duas coisas, ó, caminham juntas, tá? Tem exercício com gráfico, tem exercício sem gráfico, tá muito bacana a aula 6, você não pode perder. Se você está se preparando aí para concurso, você não pode perder a aula de número 6. Eu deixo um grande abraço para vocês, até a próxima aula que vai ser uma festa. Tchau, tchau.